Oi, oi, gente, sejam bem-vindos a mais um podcast do Ideia Map e hoje nós temos um tema muito legal. Mas para lidar com esse tema, eu tenho aqui na minha frente nosso querido Richardson. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Olha só, hoje o tema é um tema também muito falado, muito discutido e vai pegar fogo. Bora lá. Do meu lado, eu tenho aqui a Monique. Oi, gente, tudo bem com vocês? Caraca, tô aqui, ó, no fogo de novo, adoro isso. Super confortável, né, Monique? Nossa, confortadíssima. E uma pessoa que não entende muito do tema, mas ela tá aqui para poder sair com todas as dúvidas sanadas. Minha querida amiga Isabela Barros. Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Gente, é um prazer. Muito obrigada, pastor, Monique, Kézia, pelo esse convite. Eu tô muito lisonjeada de estar aqui. E, gente, o tema de hoje... Ou vocês não têm noção, não. Ou vocês não estão ligados. O tema de hoje é um tema que eu fico assim, interessante, mas não consigo entender nada sobre o assunto. Nada. Hoje eu vou encher esse povo de pergunta aqui. Que baita responsabilidade, né, gente? Isso E aí. para começar, nós vamos falar o tema, né? O tema de hoje é temperamento. E aí, você é a favor ou contra? Existe ou não existe? Cada um vai defender um ponto de vista aqui. E eu queria começar a pedir a Monique para explicar o que ela vai defender e também dar uma baseada no que são os temperamentos para que todos tenham uma ideia. Então, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre os temperamentos, né? A gente sabe aí que hoje tá muito falado sobre os temperamentos, principalmente dentro das igrejas. Hoje também em relação à liderança, muitas pessoas falando sobre esse assunto. O que são os temperamentos? São formas como nós nos comportamos diante de situações, como que nós vivemos, a forma que nós vemos o mundo e as coisas que nos acontecem. É sobre isso que os temperamentos falam. E aí, como tem um debate se isso é legal, se isso não é legal, até onde isso é legal, por que isso é legal, nós vamos falar sobre isso um pouquinho aqui hoje no MEP. Meu Deus, hein? Se é legal, por que é legal, até onde é legal. E eu acho que é importante a gente começar definindo. Temperamento. Quem é a favor, quem é contra aqui na nossa mesa? Vamos lá. Eu gosto bastante do assunto, eu sou a favor. Então, na realidade, eu tenho algumas perguntas em relação a essa questão do temperamento. Então, isso que nós vamos defender. Eu vou defender aqui a ideia desse questionamento, dessas perguntas. Quero saber até que ponto isso é verdade ou não. Vamos lá, Isabela. Então, comece com uma pergunta pra gente começar a esquentar o assunto aqui. Primeiro eu quero saber quais que são os temperamentos e as características de cada um, porque eu me embolo. Por exemplo, colérico e sanguíneo pra mim é a mesma coisa e fleumático e melancólico é outra coisa também. Pra mim são 2 polos diferentes e não 4 separados. Primeira coisa que eu queria saber é qual que é qual certinho. Eu separei aqui algumas características de cada um, não muitos, não dá pra saber, você identificar qual é ou não seu temperamento pelo que eu vou colocar aqui. Mas algumas características que ajudam a influenciar nisso. Colérico. Eles são produtores, construtores e grandes líderes. Eles são sarcásticos, impacientes, prepotentes. Esses são os defeitos, viu, gente? Intolerante, vaidoso, autossuficiente, tem uma dificuldade enorme de pedir ajuda, insensível e astucioso. Já as qualidades do colérico, ele é energético, resoluto, independente, otimista, prático, eficiente, decidido, líder nato e audacioso. Tem muitos defeitos e muitas qualidades. Todos os temperamentos são assim. Fleumático. Eles são considerados diplomatas, administradores, professores, técnicos. Eles são calculistas, teimosos, indecisos, contemplativos, desconfiados, pretensiosos, introvertidos e desmotivados. Já as qualidades deles são que eles são muito calmos, são tranquilos, eles são eficientes, conservadores, práticos, também são bons líderes, diplomatas e bem-humorados. Essas são as qualidades. Já se achou aí, Isabela? Tô em dúvida. Os sanguíneos, já que você disse que tem uma dificuldade. Os sanguíneos, os defeitos deles, eles são volúvel, indisciplinado, impulsivo, inseguro, egocêntrico, barulhento, exagerado e medroso. São bons atores, bons vendedores e bons oradores. As qualidades: comunicativo, destacado, entusiasta da vida, afável,
simpático, bom companheiro, compreensivo e crédulo. Ele tem aquela coisa assim, sabe, de crer nas coisas, enfim. E o melancólico, por fim, que inclusive acho que é a característica de uma das nossas pessoas que estão aqui na mesa, eles são artistas, são músicos, inventores, filósofos e mestres. Uhum. Os defeitos, egoístas, eles são pessimistas, teóricos, muito teórico, gosta muito da teoria ali, confuso, antissocial, com quem eles não conhecem, críticos, vingativos e inflexíveis. E as qualidades são habilidosos, minuciosos, sensíveis, perfeccionista, idealista, leal e muito dedicado. Essas são algumas características, como eu disse, de alguns temperamentos. Significa que todos os temperamentos, por exemplo, que o melancólico vai ter todos esses defeitos, todas essas qualidades? Não, porque eles também são moldáveis. Entendi. Uma coisa que eu fiquei muito curiosa durante essa explicação sua, primeiro para eu entender qual que eu sou, que eu vi coisas, igual você acabou de falar, eu vi coisas minhas em todos os 4. Sim. Só que tem um ou outro que parece mais comigo com as minhas reações. Só que eu fiquei muito intrigada com as reações do pastor. Enquanto você tá falando, ele... Assim, entendeu? Eu queria saber o que tava passando na sua cabeça, assim. Deixa eu quieto. A bola tá com o senhor agora, vai. Não, eu penso assim, gente, vamos lá. Vamos. Monique, é legal tudo isso que você tá lendo, tudo isso que você tá falando, acho super bacana. Só que eu fico com uma dúvida. Aliás, várias, né? Mas eu vou colocar uma delas aqui especificamente e vamos começar do jeito mais tranquilo. Observem que ela falou assim, ó. Ela foi falando os traços de cada personalidade, correto? Sim. Ok, colérico é isso, não sei o que, fleumático isso, aquilo outro. Tudo ótimo. Você, Isabela, você acabou de falar que você se viu nos 4. Sim. O que me deixa um pouco intrigado sobre esse assunto é que se o que define se a pessoa é colérico, fleumático ou sanguíneo são essas personalidades, de fato, como pode essa mesma personalidade, que é o ponto de definição, entende, em relação ao que a pessoa é, tá, tanto você se viu no fleumático, no colérico e tal. Não deveria ser, por exemplo, se você é colérico, você tem tudo do colérico. Entende? Mas não. Tô entendendo. Na realidade, aí, se for jogar para Monique, pedir ela para explicar, ela vai falar assim, não, mas é porque, na realidade, o que vai acontecer? Ela pode ter um pouquinho de cada, então, na realidade, não tem uma definição de personalidade. Na verdade, dentro de cada temperamento, existem outros 3 tipos que são... como que eu vou explicar isso? Eles são... Complementares. Isso, essa palavra. Subdivididos. Eles são... Porque existem, por exemplo, dentro do colérico, existem 3 tipos de pessoas que podem agir de uma forma ou de outra. Então, na verdade, que tem características mais aproximadas de outro temperamento mesmo. Eu quero deixar uma coisa aqui, que temperamento não é personalidade. Temperamento são características. A personalidade é uma, o temperamento é outro. O temperamento está inserido na personalidade, que é o comportamento. É como a pessoa se comporta e reage diante de ações, circunstâncias na vida, tá? E personalidade? Defina pra gente, então. A personalidade é da pessoa. Eu aprendi numa aula de teologia o seguinte: a personalidade da gente, ela não muda. Ela sempre vai continuar a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Ela é imutável. Sim. Tá? Essa palavra. A nossa personalidade sempre é a mesma. Os temperamentos, não. Agora, falando na palavra, o temperamento, a gente entende que o temperamento é aquela característica que fala assim, que o Espírito Santo vai trabalhar. Porque é como você reage diante das situações. Então, quando a Bíblia fala lá do fruto do Espírito, é como se você tivesse que... Aquilo ali, que tá falando do fruto do Espírito, dando um exemplo, tá? São as reações que você tem que ter. O seu temperamento fala pra você não ser assim. Ou seja, a Monique, o temperamento dela vai querer gritar dentro de uma característica dela. Mas aí vem o Espírito Santo e fala, não é assim. Então, não é que muda conforme a circunstância. Muda também, de acordo com o processo da vida, o que você passa, o temperamento. De acordo com as pessoas que você convive, você vai moldando o temperamento, mas a personalidade, ela é imutável. O temperamento, você consegue melhorar ele dentro do Espírito Santo. Tá, então, já que você partiu para um contexto
bíblico da palavra. Então, vamos trazer um pouco desse contexto espiritual. Eu não ia entrar nesse ponto até o momento que for citado. Então, já que citou logo agora no começo, vamos lá. Vamos construir o seguinte pensamento. Quem formou o homem? Deus. Incluindo você, eu, todos nós aqui. Sim. Certo? Deus formou o homem. Tá. Quando a Bíblia vai falar pra gente que uma das ações do Espírito Santo em nós é de nos transformar e nos moldar. Eu te pergunto então, Monique, para mim começar a linha de raciocínio, eu te pergunto, quando o Espírito Santo, ele age na vida de alguém, ele entra na vida de alguém, e essa transformação que tem, é no quê? É na personalidade ou no temperamento? Então, pastor, acho que o senhor vai saber falar melhor do que eu em relação à transformação do Espírito Santo. Mas eu acredito que, como eu aprendi, a personalidade, ela não muda. Então ele muda o temperamento. É porque o temperamento, ele não é a personalidade em si, mas ele está introduzindo dentro da personalidade. Pelo menos quem estuda sobre isso fala isso. Ele não é a personalidade, mas ele está introduzido dentro da personalidade. São as características que nós temos, entende? A personalidade não. Eu até recebi como exemplo essa situação. Já viu que a pessoa, quando ela desvia da igreja, ela volta a fazer as mesmas coisas que ela fazia antes? Por quê? Porque a personalidade dela tá lá. O que não deixava com que ela fazia era a transformação, ou era o quê? O Espírito Santo agindo na vida dela. Porque a personalidade dela, a vontade dela fazer aquelas coisas, continua sendo a mesma. Porém, ela tá ali, né, naquela guerra entre carne e espírito e querendo viver em santidade. Então, aí, enquanto ela está com Cristo e tem o Espírito Santo, ela é moldada. Então, o que é moldado são os temperamentos. Eu tô um pouco confusa nesse papo de personalidade e temperamento. Você acabou de falar que o temperamento é uma parte da personalidade. Então, a gente pode dizer, então, que a personalidade é como se fosse os princípios da pessoa. Ou não? Quando a gente fala de personalidade, só para ficar claro que eu acho que é isso que está faltando, existem características, como a Monique colocou. Então, vamos lá. As características da personalidade é formato físico, né? Tipo de corpo, temperamento, se a pessoa acreditar ou não. Questão de competência e habilidade, o que ela é boa, o que ela não é. Então, você falou que, só para me entender, você está falando que o temperamento está dentro da personalidade. Sim, pelo Ok. que o pessoal acredita aqui. Tá Aí, bom. vamos lá. Pelo que o pessoal acredita, que pessoal? Quem acredita em É porque temperamento... quem estuda vai sobre entendi. temperamento Sim. fala dessa forma, Aí eu né? só Tá. tô falando É aqui porque- pra gente entender o que é personalidade e conseguir diferenciar de temperamento. Uhum. Disposições ligadas à ação, ou seja, a forma que você vai agir, reagir diante de alguma situação. A questão do que é importante para você, que vai vir diante da sua criação, a sua história, a sua vivência, e o que é a sua pessoa, né? Como que você vai agir, se você é egoísta, se você é altruísta. Isso define a sua personalidade. Quem acredita em temperamento, liga o temperamento dentro da personalidade. Mas é o que está falando. Sim. Então, na realidade, o É só pra- temperamento é a personalidade. Não, o Não. temperamento, pelo que o pessoal fala, é uma das partes. Aí eu tô explicando pra Isabela ficar mais clara e ela poder fazer a dúvida dela pra vocês mediante o que é personalidade, o que é temperamento. Não, Eu isso acho a que- gente não consegue falar, talvez, da maneira certa, porque aqui nós não somos especialistas. Mas é claro que tanto os psicólogos, psiquiatras e quem estuda de temperamento, eles diferem. A personalidade não é a mesma coisa do temperamento, mas estão entre si, tipo assim, conectados. Sim, eu Tá? concordo Não que... é a mesma coisa. Concordo que estejam conectados. Isso. Ok, mas eu acho que para a gente trazer uma coisa mais assertiva, nós precisamos definir essa questão da personalidade e do temperamento. Porque torna a fazer novamente a pergunta que eu fiz. Porque, pelo que foi me respondido, o Espírito Santo, então, quando ele entra na vida de alguém, ele não muda a personalidade, mas ele muda o temperamento. Sim, foi isso Sim. Tá certo até aqui? que foi dito, sim. Sim. Sim? Então, ok. Se ele muda o temperamento, aí a Monique acabou de dizer o seguinte, o cara tá na igreja hoje, tem o Espírito Santo. Então, se ele é, por exemplo, um colérico, reativo, entende? Uhum. Ele vai fazer o quê? Se a Isabela vir fazer alguma coisa comigo, eu agora tenho o Espírito Santo, eu não vou fazer. Correto? Sim, de Sim, acordo com o que foi sim. dito, sim. Então, ok. Agora, se eu sair da igreja e ela fazer alguma coisa comigo, aí eu vou reagir, porque eu já não tenho o Espírito Santo dominando esse meu temperamento. Tá certo até aqui?
Sim, pelo que foi dito. Sim, em termos assim, não que a pessoa que está no mundo, vamos colocar com essas palavras, não possa agir de uma maneira diferente porque ela não tem o Espírito Santo. Porque, como eu disse, a questão da sociedade, como ela vive, o que ela aprendeu com a família dela e até as características das outras pessoas também pode influenciar no tipo de comportamento que ela vai ter. E também difere se a pessoa ela é madura, tanto no temperamento ou na vida, da maneira que quiser falar, ou não. Então, não significa que a reação dela vai ser boa na igreja e ruim. Não. A pessoa ela pode ser boa, legal, ter um temperamento ou uma atitude diferente, se controlar. Exemplo disso é quem vai, por exemplo, nos Alcoólicos Anônimos. Eles não têm o Espírito Santo, mas eles tomaram uma decisão de ir lá e mudar de vida. Eles decidiram fazer aquilo. Mas aí mudou o quê? A personalidade ou o temperamento deles? O temperamento. O Não é mudado, é temperamento? trabalhado neles. O temperamento, gente, ele é trabalhado. Eu não falei mudança, eu falei moldado. Então, ele é moldado conforme você vai vivendo, conforme você vai adquirindo experiências, ele pode ser moldado. E é possível um colérico passar a ser fleumático? Não. Então, aí entra o ponto da uma das minhas maiores questionamentos, porque vamos trabalhar. Beleza, eu sou impulsivo. Sim. Um exemplo, sou impulsivo. Então, você vê alguma coisa, reativo. Vê alguma coisa, eu vou logo... Agora, se eu perco essa característica, eu estou perdendo uma característica principal do quê? Do colérico. Então, é como Não, se você Então, tá tendo teoricamente, controle. É É como diferente. se fosse... Eu estou deixando de ser aquilo que é uma característica do colérico e estou assumindo o quê? Uma postura de um outro tipo de temperamento. Mas essa é a função do Espírito Santo. Porque nós viemos para Cristo com tudo que nós temos. Então, qual é o temperamento ideal para o Espírito Santo? Não existe. Gente, não existe um temperamento ruim. Todos os temperamentos são legais, todos têm pontos negativos e todos têm pontos positivos. Todos os temperamentos vão lidar. Cara, é bom porque tem cada pessoa preparada para uma coisa que vai se agir de uma forma e que legal isso, que existe essa mistura mesmo. Não existe temperamento ruim. Não existe um temperamento que seja melhor para o Espírito Santo trabalhar ou que seja pior. Só que ele vai trabalhar na nossa personalidade. Se a gente tirar os temperamentos, nós precisamos de renúncia todos os dias. Eu não estou em Cristo como eu era quando eu estava antes. Existe uma mudança de comportamento. Independente do temperamento ou não, se existisse ou não, eu preciso viver isso. Eu preciso dessa mudança, eu preciso melhorar. Isso não muda quem é a Monique. Melhora quem é a Monique. Entendi. Tá, mas... Vou dizer só Tá, vai, conclui. Última coisinha. Última coisinha. Então, nós pecamos por causa do temperamento. Ai. Olha, as nossas vontades, pelo que eles falam, fazem parte também da personalidade. Eu até achei aqui, vou falar para vocês a diferença. O temperamento seria considerado como a base biológica para a estruturação da personalidade e dos fatores que influenciam o comportamento. Enquanto a personalidade seria o termo mais amplo que inclui outras estruturas importantes, além dessas, tais como as estruturas cognitivas e autoconceito. Traduz agora para mim que eu não entendi nada. Então, o temperamento, ele é uma base, aqui fala biológica, ou seja, você já nasce com um temperamento, né? Uhum. Com reações, como você, vou dizer de novo, como você enxerga o mundo. A personalidade, Já nascemos com isso. Conforme quem estuda, sim. E a personalidade, ela vai moldando o nosso temperamento, mas ela é mais amplo, que está ligada às vontades, os desejos. Então, a nossa personalidade, eu não sei te falar se ele nos faz pecar, mas nós já nascemos em pecado, então a nossa natureza já é assim. E se eu entendo que o temperamento ele já nasce com a pessoa, então eu entendo que está tudo incluso. Você não sente que teve uma... E me perdoem, gente, me perdoem falar dessa forma, mas você não acha que deu uma falha no sistema, então, não? Como assim? Uma falha no ponto da criação? Não. Eu ia perguntar agora. Então, existem temperamentos... Você não falou isso, mas pelo que eu entendi, e pela pergunta do pastor, existem temperamentos que estão mais passíveis a pecar e outros temperamentos que estão menos passíveis a pecar. Não. Tipo assim, já tem uma linha pré-determinada. Não, gente, eu disse que todos os temperamentos têm características boas e ruins. Sim, e que o Espírito ela Santo falou precisa isso, sim. trabalhar em todos eles. Então não existe um temperamento que vai pecar mais ou menos, ou isso, ou aquilo, outro. Tá, Não.
Vamos voltar para a linha aqui, ó. Presta atenção na linha de raciocínio, gente. Olha, vamos lá. Tá ok. O homem já nasce com temperamento? Tem que ser um especialista pra te dizer. Eu não sou, mas eu acredito pelo que eles falam que sim, que é biológico. Sim. Isso é o que já você nasce. acredita? Sim. Ok. Sim. Tá bom. E o homem precisa mudar o temperamento dele. Moldar. Moldar, ok. Moldar o temperamento, correto? Sim. Isso não é um sinal de um defeito de fabricação? Não, pelo contrário. Pelo contrário, como assim? Eu acho que cada pessoa que nasce com características diferentes para propósitos diferentes. Não, então tem um detalhe, porque eu penso o seguinte, vê se vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Por que nós temos que lutar contra o pecado? Nós já nascemos com o pecado. Deus criou o homem com o pecado. Nós nascemos por causa da natureza de Adão e Eva, por como foi lá. Não, Enfim. eu acho que você não entendeu a minha pergunta. Deus já fez o homem com o pecado? Não, nós não Nós nascemos nascemos com o pecado, nós nascemos em pecado. Ok. Então, o homem, teoricamente falando, ele não nasce com o pecado. Uhum. Deus não cria ele com o pecado. Correto Sim, até sim. aqui? Mas Corretíssimo. pelo que a Monique está falando, o homem já foi criado com temperamento. Mas temperamento não é pecado. Não, mas eu não estou falando que é pecado. Ah. Eu estou construindo a linha de raciocínio. Então tá bom. Entendeu até aqui? Sim, Ok, sim. O homem não nasce com pecado, ele herda o pecado, sim. que não veio da parte de quem o criou, do Criador. Sim. Mas ele nasce com um temperamento, pelas suas palavras. Com o temperamento já definido. Sim. Sim ou não? Ok. É porque até uma questão, é porque ou ele já nasce, tipo, fleumático, ou então, no decorrer dos primeiros anos da vida dele, é que aquilo vai moldando e vai virando ele alguma coisa. Não é. Não. Então ele já nasce fleumático. Isso é um sinal de falha na criação. Por quê? Vamos raciocinar. Por que que é? Se ele precisa moldar uma coisa que já foi feita, dada por Deus para ele daquela forma, daquele jeito, é porque já veio errado. Não, não. Ele nasce com um temperamento com todas as suas qualidades. Sim. E o que nos faz ter as outras características é o mundo. Por que mudar? Por que mudar? Porque a gente Uma vive coisa num que mundo. Deus já criou. Não é mudar, Certa. é moldar. Moldar, Nós nascemos tudo com bem. um temperamento perfeito, tudo ok, com a estabilidade, vamos dizer, com a maturidade que nós deveríamos ter. Nós nascemos. Mas as circunstâncias da vida, senão a gente nascia também e não pecava nunca mais, porque a gente nascia em pecado. Não, Mas são, sim. mas é diferente. Porque Não. O pecado, nós herdamos o pecado. Não foi uma coisa que Deus colocou em nós. Então, Então nós nascemos com um temperamento e por causa da herança do pecado, existe essa transformação no período decorrer. Não é que a gente fala que as crianças são entendi, inocentes. Entendi. Então o pecado afeta o temperamento. Sim, afeta Isso. o temperamento. Porque agora atrás você falou que na realidade nós pecamos por causa do temperamento. Não, não. Então teve não. uma contradição. Não, a gente não peca por causa do temperamento. Eu disse que Foi na isso que você falou. personalidade, não. Estão as nossas vontades. Isso que eu falei. Na personalidade estão as nossas vontades. E o que nos faz pecar é a nossa carne, as nossas vontades. Então Mas não é o temperamento. Não é o Então temperamento. por que moldar o temperamento se não é ele que nos faz pecar? As características do temperamento é as mesmas características que a gente precisa ter, vamos dizer assim, em relação ao fruto do Espírito. Por exemplo, paz. Então, a forma como eu vou agir do que está Uhum. escrito no fruto do Espírito não é como que eu tenho que agir conforme as situações. Sim. É o que eu tenho que moldar no meu temperamento, que já está conforme o tempo foi passando, como foi acontecendo as coisas na nossa vida, na minha vida, eu vou falar por mim, vai me dando características ruins. Então eu preciso moldar e ter aquilo que a palavra me fala, senão a palavra nem estava escrito. Pô, para mudar o quê? Aqui, a minha mente, para que assim eu possa ter o fruto do Espírito. Gente, já tá começando, hein? Mas vamos dar uma pausa, pra vocês respirar, tomar uma água. E vamos ver agora os nossos patrocinadores rapidinho. E nós já vamos voltar com mais perguntas. Inclusive, Isabela já vai pensando em mais aí, hein? Sim, senhora, senhora. Gente, pra você que tá precisando de uniforme, a sua empresa precisa de um up, eu tenho certeza. Então, olha ali, ó, entre em contato com o pessoal, ou uniformes tops. O nosso uniforme do MEP, inclusive, é deles. Gente, de verdade, a qualidade é algo que
Você tem que ver, você tem que pegar. Então liga pro pessoal, já encomenda o seu. E o pessoal de lá é super gente boa, super bacana, vai ter um atendimento ótimo com vocês. Vamos pro próximo, por favor. Curso de teologia. Você que quer fazer módulo básico, médio, avançado ou bacharel, inclusive o aproveitamento de crédito, entre em contato com a gente que nós iremos te informar todas as questões. Explica para eles o que é aproveitamento de crédito. Eles gostam que eu falo, gente. Vamos lá. Aproveitamento de crédito. Você que já fez um curso em teologia livre, você pode pegar o seu certificado e transformar ele em um diploma. Como? Através do aproveitamento de crédito. Nós iremos pegar seu certificado, ele tem que ter um horário mínimo, né? Uma carga horária mínima de horas, que a minha cabeça não vai lembrar números, mas qualquer coisa, pergunta o Barbudo que ele vai te falar. Qual é o carga horária mínima que a gente pede para cortar? Fala para ele mandar o certificado Tá e a gente bom. olha. Então, moça, volta para mim, por favor. No outro? Bela. No de teologia? Isso. Você que tem interesse em fazer o aproveitamento de crédito, nós pegamos seu certificado em teologia livre, você manda ele pra gente que nós iremos analisar se você pode fazer esse aproveitamento. E como que ele funciona? Nós iremos olhar as matérias que você já teve e iremos te falar quais você consegue aproveitar para transformar o seu certificado em um diploma reconhecido pelo MEC. Então não perca tempo não, já entre em contato com a gente que nós iremos te dar todas as informações. Próximo, por favor. Cursos ministeriais. Se você tem vontade de levar oratória, capelania, juiz de paz, arte de pregar, olha ali, autismo e igreja, ministro kids para a sua igreja, para capacitar a sua igreja, entre em contato com a gente que nós iremos te falar como que nós trabalhamos. Olha, e de verdade, não perca tempo. Deus deseja de nós ministros com excelência, hein? E vamos, tem mais algum aí? Acho que não. Vamos voltar para o nosso debate. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Deixa eu só falar aqui da maneira mais correta, só para ficar mais claro, para não causar confusão também em quem estiver nos ouvindo. Ninguém pode mudar o temperamento. Não é possível controlá-lo. Mudar, não. Mudar, não. Não, ninguém pode mudar o temperamento, mas é possível controlá-lo, dominá-lo, tornando-se dono das nossas próprias ações. Essa é justamente a promessa de Deus para nós. Podemos controlar nossa forma de agir quando permitimos que Ele esteja em nossas vidas. Então, mudar não, controlar então, o Espírito sim. Santo controla o temperamento. Sim. Por que controlar o temperamento se não é Ele quem nos faz pecar? Porque você acabou de falar agora que não é o temperamento que faz pecar. Mas nós nascemos em pecado. Então... Mas o nosso temperamento está ligado dentro da personalidade, que foi uma das coisas que nós falamos. Se o nosso temperamento está ligado à nossa personalidade, que é às nossas vontades, e ela nos faz pecar, eles estão em quê? Em conjunto. Então, sim, mudar o nosso temperamento, porque é lá onde está o controle. Essa característica de controle, de domínio próprio, está no temperamento e não na personalidade. Então, tá bom. Se o colérico tem que mudar para ele não pecar, né? Porque, pelo que nós estamos construindo aqui, então, o temperamento, ele está envolvido... Vamos lá, o que ela falou. Pelo menos o que eu entendi. O temperamento, ele não nos faz pecar, mas ele está envolvido nas nossas vontades, na nossa personalidade, o que nos leva a pecar. Sim. Na verdade, o temperamento ele não é estudado em relação a pecado. Eu ainda não estudei sobre isso. Porque nós estamos vendo, estou falando ele no homem apenas. Tá, no temperamento ele é estudado e é relacionado às pessoas. Então, o estudo do temperamento está voltado a como eu me relaciono com as pessoas e como eu me relaciono dentro da igreja. E para que você se conheça o suficiente para, tipo assim, ó, como que eu vou falar? Sabe quando você tem dúvida se você ouviu ou não a voz de Deus? Um exemplo, se é você, se é da sua cabeça, se é Deus. Quando você entende o seu temperamento, quando você sabe quem você é, quando você trabalha nisso, você consegue distinguir melhor. Porque eu não teria, tipo assim... o Espírito Santo nunca mandou você fazer nada que você ficou assim, cara, será que é? Será que não é? Ou então eu nunca faria isso e você só fez algo porque o Espírito Santo te conduziu? Mas o que isso tem a ver com temperamento? Por causa disso, autoconhecimento. E até para você lidar com as pessoas. Porque tem um temperamento que é mais desobediente? Tem, mas não em relação ao Espírito Santo. Eu digo assim, ó. É porque quando você fala do Espírito Santo falar, de Deus falar, e você correlaciona isso ao temperamento, necessariamente falando, você está falando, cara, se você conhecer o seu temperamento, a chance de você ouvir o Espírito Santo é maior. Não de ouvir.
Eu falei de você discernir o que é você e o que é o Espírito Santo. Tá, tudo bem, que seja, então tudo bem. Aí você está dizendo que o temperamento, a gente conhecer o nosso temperamento vai fazer com que você tenha essa percepção. Ah, é o Se Espírito conhecer, Santo. sim. Independente do temperamento, sim. De se conhecer apenas, de saber quem é você, mas isso... Sim. E o temperamento ajuda nisso, porque eu não sei vocês, mas o Espírito Santo já me mandou tomar atitudes que eu, quanto Monique, não tomaria. De orgulho, dos meus defeitos como característica de temperamento. Eu não faria. E eu falar assim, eu vou, Deus. Eu vou porque eu mesmo, de mim mesmo, eu tenho certeza que eu não pensaria nessa possibilidade. Ir lá e fazer. Uma coisa que a maioria das pessoas sabem, por exemplo, eu não sou muito de ficar, de abracinho, essas coisas. E se o Espírito Santo me mandar abraçar uma pessoa, assim, de uma situação, eu falar assim, eu não vou sentir isso da minha vontade própria, eu vou lá abraçar. Não, é porque é algo. Eu até compartilhei uma vez com a Isabela o seguinte, que tem pessoas específicas que quando eu preciso de um abraço, eu vou. Porque eu não sou tão aberta a esse acesso. Então, eu entendo que o Espírito Santo trabalha na vida daquela pessoa e eu tenho um certo direcionamento para me poder ir até aquela pessoa e me sentir abraçada. Então, nesse sentido, entende? Entendi, vamos deixar ela Deixa falar. só eu fazer uma pergunta. Vai lá. Eu gosto de estudar sobre... Gostava. Hoje já tem bastante tempo que eu não leio sobre isso. Mas eu gostava muito de estudar sobre crianças. Sobre o desenvolvimento da personalidade de uma criança. Até quando é desenvolvida, ou se o meio afeta nisso, ou se não, se a criança nasce de um jeito, ela vai morrer daquele jeito, pronto, acabou. Mesmo que o Espírito Santo entre, trabalhe, molde, faça a pessoa se controlar, isso vai continuar para ela para sempre. Sim. E nas literaturas que eu lia, em alguns artigos que eu li, falava que as crianças, elas nascem como se elas fossem uma tela branca. E até os 7 anos de idade é onde que acaba o desenvolvimento da personalidade delas. E vocês estão falando que o temperamento, mais ou menos 7 anos, não lembro direito a idade, mas vocês estão falando que o temperamento está dentro da personalidade. Então, quer dizer... A Monique tá falando. Então, quer dizer que o temperamento já nasce com a pessoa, mas a personalidade ainda não tá pronta. Porque que eu tô entendendo é que tá tudo conectado. Então, pra mim, na minha cabecinha, o meu tic-teco, tá aqui tudo bonitinho, tá bom. Vai ser tudo desenvolvido até uma certa idade. Não que você vai nascer com isso pré-determinado. O meio que você vive, o meio que você convive vai te desenvolver, vai te encaminhar pra um temperamento, uma personalidade ou outra. Porque, por exemplo, vamos pegar um menino muito levado. Olha pra dentro da casa dele. Alguma coisa deve estar acontecendo. Ou os pais não têm moral com o menino, não dá nada pro menino, não dá educação, não dá nada. E aí ele vai e vira uma pessoa super agressiva. E aí, por conta disso que ele viveu, ele se tornou uma pessoa agressiva. Ou então, não. A pessoa vai ser agressiva mesmo ela estando num lar de amor ou não. Olha, como eu disse, eu não sou uma expert nesse assunto, mas eu conheço pessoas que viveram na favela, não tiveram uma estrutura de família legal e que estudaram e que fazem faculdade, que são outra pessoa fora daquele meio que elas viveram. Tipo assim, tinha tudo pra dar muito ruim, viveram tipo com traficante, com gente, tipo, sabe, muita coisa ruim. Tinha tudo pra dar muito ruim e passou em UFMG, hoje é um excelente advogado. Então, tipo assim, eu conheço pessoas com estrutura, sem estrutura, que se deram super bem na vida, sem estrutura familiar, sem estrutura nenhuma. E conheço pessoas, ao contrário, que tinham uma estrutura muito bacana e que hoje não chegaram a atingir ou até que passaram por situações até morte que foram entrar pro caminho errado e simplesmente morreram mesmo tendo uma estrutura e uma vida bacana. Uhum. Então, não sei até que ponto que eu esclareço isso que eu disse. Uhum. Eu acredito que a gente nasce com oportunidades, né? Porque o Senhor tá ali para todo mundo, só que são escolhas que a gente faz, independente do meio que a gente vive. Uhum. E sim, eu acredito que por nascer com certas características, acredito de que a gente nasça com as características boas, elas são transformadas pelo meio, sim, mas também pela gente mesmo, sabe? Pelas nossas escolhas, porque senão eu estaria tirando o que Deus nos deu escolhas a fazer, Uhum. sabe? Tá. Aí, beleza, entendi essa parte. Bonitinho. Agora, sobre o que nós estávamos indo agora Eu não entendi muito bem na onde que isso se aplica no âmbito de igreja. Você falou de autoconhecimento. Então, eu tenho que saber só para eu me conhecer, ou é bom eu entender para eu saber como lidar com as outras pessoas?
eu, com o meu temperamento e saber identificar qual que é o temperamento da pessoa, um exemplo que eu não sei, de fato, a fundo. Mas, um exemplo, a Kézia é colérica. Aí ela vai ser prática demais comigo, não vai entender, eu tô num momento que eu tô, nossa, com a minha emoção lá em cima. E aí eu vou falar alguma coisa com ela vai ser super, hiper, mega prática. E, tipo, eu vou me sentir completamente rejeitada, completamente desentendida. Mas se eu souber que a Kézia tem esse temperamento, não, é o jeitinho dela. Ou, pra que serve isso? Porque nós estamos aqui debatendo tudo bonitinho. Mas pra que serve esse debate? Sim. Entendeu? Olha, eu gosto de estudar temperamento por causa disso mesmo, por causa de relacionamento com as pessoas. Eu acho que a gente, quanto pessoas que são vistas, líderes, sabe, nesse posicionamento, a gente deve saber sim que existe essa diferença de comportamento. Que se não fosse temperamento, outras dizem o DISC, tem vários outros tipos que falam sobre o comportamento das pessoas. Se a gente entender como cada pessoa se comporta ou qual a característica dela, a gente se fere menos. A gente vai saber organizar uma equipe melhor, trabalhar com aquela equipe melhor. Então, acho que tem muitas características que dá para ser usadas dentro da igreja. Essa questão de ferir é muito legal, porque às vezes a pessoa te responde de uma forma... A gente usa muito aquele assim, não julgue como que a pessoa te respondeu, às vezes ela teve um dia ruim. Cara, às vezes é só ela, é o jeito dela prático de responder. E tá tudo certo, sabe? Tipo assim, a gente vai lidar melhor com as situações, com as pessoas, com os relacionamentos, pra vida, sabe? Uhum. Hoje eu me sinto menos ferida por atitudes que talvez eu visse antes. Tipo, nossa, a pessoa foi grossa comigo, fez isso. E eu tento levar isso pras pessoas. E já tive experiências, recentemente, de poder fazer uma organização num evento e separar as pessoas por características que eu considerava que elas eram sanguíneas, melancólicas. E deu muito certo. Porque eu sabia que um não ia fazer, o outro ia fazer aquilo melhor do que o outro. Então, acho que serve para isso, para liderança, para convivência, para não se ferir, entendeu? Eu uso dessa forma para mim. Entendido. E você quer falar alguma coisa? É acho só... Pode rebater, vai lá. Não, não é nem rebater, na realidade. Mas é só uma simples questão. Então, vamos pensar. Nós estamos falando sobre moldar o temperamento, que é necessário moldar o temperamento. Né? Ok. Por exemplo, num colérico, o que deveria ser moldado num colérico? A teimosia, sabe, gente? Assim, eu sou colérica, então eu vou falar por mim, sabe? Eu, ao mesmo tempo que eu sou muito persistente, eu sou muito teimosa. E eu tenho aprendido a ceder. No sentido, tipo assim, cara, eu nem sempre eu vou estar certa, eu posso errar, então eu vou ouvir o outro, eu vou dar voz ao outro. Ainda que ali eu fale assim, cara, isso não vai dar certo, eu tenho tentado fazer atitudes do que o outro tá me falando pra me ver, porque nem sempre eu vou ter razão. Eu tenho tentado não cobrar tanto de outros temperamentos que eu convivo, porque eu sei que eu sou mais ativa, mais, sabe, mais posiciono mais, então eu sei que outras pessoas não vão ter o mesmo posicionamento que eu, não vai ser da mesma forma, não vai reagir da mesma forma, vai demorar mais tempo pra responder certas questões, assim, responder na vida os objetivos, então eu tenho que saber separar isso. Não sei se eu respondi. Então, assim, um dos defeitos do colérico, pra mim, que sou colérica, é esse que eu tenho tentado trabalhar. E é engraçado que quando eu comecei a falar sobre o colérico, ou sobre temperamento, e que eu comecei a usar isso pra minha vida, como que Deus me coloca em situações que eu não queria. Tipo assim, situações que eu tenho que ser outra pessoa. Que eu tenho que mudar mesmo, que eu tenho que controlar aquele meu instinto, sabe? De ter o poder, de falar, e eu nem via isso com tanta facilidade, porque a minha forma só de estar com isso, tipo assim, o colérico ele tem isso, aonde ele chega, ele é naturalmente um líder, ele se torna isso por quem ele é, pelas ideias, pelo posicionamento, e hoje eu vejo eu trabalhando isso de uma forma diferente, sabe? Deus me colocou em situações diferentes, então isso tá sendo muito trabalhado, e eu acho que só abrir essa parte de ser trabalhado por pensar em temperamento. Se eu não tivesse pensado nisso, talvez essa parte Deus ia ter que ter um trabalho maior para poder me convencer de que eu precisava dessa mudança. Porque até então, para mim, estava tudo bem. Tá, e o fato de se conhecer... Quando eu falo eu fiz a pergunta em relação ao colérico, é porque, pelo que nós estamos construindo aqui de ideias, nós estamos trazendo o posicionamento, né, de que é necessário com que todos... estejam aptos a moldar o seu temperamento. Né? Moldar significa conter, significa
reter um pouquinho aqui, sabe? Sim. Não mudar, porque como ela está dizendo, não muda. Então a gente vai moldar, vai reter. Essa ação, ela parte de nós e não do Espírito Santo, correto? Eu acho que você, pelo menos pra mim foi assim, eu comecei a estudar, não sei se é geral, eu comecei a ter interesse pelos temperamentos. E aí eu vi, e por incrível que pareça, eu não consegui descobrir o meu temperamento, porque todo mundo falava das qualidades. Na hora que falou os defeitos, eu falei, sou eu. E aquilo me incomodou. Eu me lembro que a gente estava numa mesa, com um negócio de jovens, não era? De jovens mesmo, conversando sobre isso, e aquilo mexeu comigo. Quando eu vi os defeitos, eu falei, essa sou eu. Eu me reconheci pelos defeitos. E aquilo me incomodou. E a partir do momento que eu comecei a ler e tal, que eu fui vendo, é possível essa mudança, eu comecei a querer. E aí sim o Espírito Santo veio trabalhando na minha vida e eu comecei a entender coisas que eu estava vivendo, que já era o Espírito Santo trabalhando na minha vida e que eu não entendia. Mas porque eu tinha uma luta, porque eu achava que estava tudo bem. Eu via as situações do Espírito Santo me colocando em situações. E aí agora eu entendo. Eu estou vivendo um processo. Então, de forma simples, responda. Quem muda quem molda o nosso temperamento? Somos nós ou o Espírito Santo? Como eu disse, pra mim, eu acho que eu quis e o Espírito Santo já estava tentando dar essa entrada, mas eu tive que deixar com que ele mudasse. Então, Não é ele que muda. forçado, sim. Tá. A pessoa, então, que não tem o Espírito Santo, ela não muda, não molda o temperamento dela? Acredito que sim, mas não passa pelo processo que nós passamos. Ela vai mudar sim, ela vai ter aquela força de vontade de ser uma outra pessoa, de querer mudar aquilo que tá fazendo ruim. Mas ela vai precisar do auxílio do Espírito Santo para poder se manter naquilo, porque é muito difícil. A própria Bíblia nos fala sobre essa luta de carne e espírito. Não é fácil, nós não lutamos sozinhos para deixar de ter essa natureza ruim. Então, o homem ele consegue mudar por si só o temperamento. Mudar não, moldar. Eu acho que ele consegue tentar, é igual eu dei o exemplo dos alcoólicos anônimos, eles mudam e nem não tem, se eu creio que a palavra o Espírito Santo está em quem aceitou Jesus, eles não têm, a maioria, eu não sei se alguém é convertido, mas eles não praticam os alcoólicos anônimos o que a gente pratica. Então, não sei como que é isso, mas lá eles mudam. Que seja um período de tempo, eu tenho um avô que ele tá mais de 40 anos ou 50 anos, que ele tá lá e não bebeu mais. Ele mudou a vontade, o que ele tinha, aquela característica, mas ele não tem o Espírito Santo. Tá, então... Eu acho que é uma força de vontade, eu acho que é diferente. Mas o homem consegue mudar. Eu acho que ele consegue manter alguma coisa assim, por força de vontade, talvez. Não sei por quanto tempo, não consigo te definir isso. Tá, mas o homem muda. Muda. Muda não, molda. Molda. Por si só. Sim. Então onde entra o mundo espiritual nesse aí, se o homem por si só ele consegue fazer? Por que a igreja deve tratar isso? Agora eu tô falando de um ponto espiritual. Como que a igreja enxerga isso de uma forma espiritual? Uhum. Um dos pontos que eu acho que a Isabela colocou é muito importante, em como a gente vai ver o outro. E a Bíblia fala de nós amarmos uns aos outros como Cristo amou a igreja. E eu penso assim, cara, se a gente entendesse quem é o outro, a gente consegue andar em amor e respeitar o limite do outro com muito mais facilidade. Se a gente entende um pouco sobre temperamento, ou a gente percebe quem é o outro, a gente anda em Cristo muito melhor. Porque a gente também, se a gente tem o Espírito Santo, a gente já tem uma vantagem em relação ao mundo. Se eles são capazes, imagina o que nós não somos capazes de fazer em Cristo. Em amar como Ele manda, em viver o que Ele manda, e viver em santidade e fazer todas as coisas. Então, eu acredito que de levar o temperamento para a igreja, em fazer grandes líderes, sabe, para gerar novas pessoas dentro daquela igreja, para ganhar almas, eu acho que tudo isso, o temperamento, ele é legal. Em gerar mais, em gerar em nós mais vida com Deus, em gerar essa vontade de crescer, essa vontade de relacionar um com os outros, mesmo de uma forma mais sadia, perdendo menos. Porque eu acho que, até te falar de verdade, hoje a gente vê tantas igrejas com tantas coisas... a gente até falou sobre abuso espiritual. Eu acho que se a gente compreendesse um pouquinho mais, ou se as igrejas tratassem mais sobre temperamentos, isso aconteceria menos. Porque a gente saberia o limite do outro, a gente saberia onde parar, onde ajudar, ou como o outro está falando. Acho que seria bem legal. Nós sabemos que a Monique bem disse aqui
que talvez o homem sem a auxílio do Espírito Santo não consiga. Foi isso que eu entendi, certo? Certo, Monique? Como? O homem sem Espírito Santo não consiga manter essa mudança, não é isso? Todos concordam com isso? Então eu quero perguntar uma coisa para vocês. Como vocês veem as pessoas que não querem mudar? Tipo, elas acreditam que isso é uma característica minha, foi Deus quem me deu isso, então eu vou morrer desse jeito. Pronto, acabou. Só que pessoas de dentro da igreja, porque é o nosso campo, né, a igreja. E aí, como é que vocês veem isso? Como lidar com essa pessoa? Olha, eu vi uma pesquisa e eu ainda não analisei para poder saber se é verdade. Eu até procurei ela aqui para poder falar pra gente. Que a maioria das pessoas que não entendem sobre temperamento, ou não querem saber, assim, na vida, sabe? Elas têm uma dificuldade de relacionamento. Às vezes ela tem uma dificuldade de relacionamento com ela mesma. Entende? As pessoas, tipo assim, que não querem se aceitar de transformação, que não querem transformação, que não querem saber quem elas são. Tô falando de temperamento, mas quem não quer saber quem elas são. Quem não quer se procurar, tipo, saber, melhorar, elas têm um problema enorme de relacionamento com as outras pessoas. Elas têm dificuldade, têm características de psicologia mesmo, tipo, quer dizer, fala muito uma palavra, tipo psicopata, psicopatia, narcisismo, as pessoas que não querem se autoconhecer, porque elas têm dificuldade com isso. Foi uma pesquisa que eu vi, mas eu não sei aprofundar sobre isso. E isso afeta, será, o convívio com a igreja, de forma geral? Quando as pessoas não querem se conhecer, porque até então a gente está falando aqui que o temperamento serve para o autoconhecimento e para o conhecimento do outro. Então, a importância disso seria porque se eu não conhecer o outro, isso vai afetar a vida da igreja? É isso? Eu acho que se a pessoa não quiser saber de temperamento, mas ela se importar com o outro a ponto de como que eu vou falar? Ter empatia ter com empatia, ok, é válido. Ninguém é obrigado a gostar de temperamento. Mas eu acho que ela tem que saber lidar e conviver com todas as pessoas. Seria ideal para que a gente mantenha a unidade na igreja e, principalmente, o que Cristo nos chamou, que é amar uns aos outros como ele amou a igreja. O que ele fez pela igreja? Ele morreu. Pastor, de forma rápida, qual é a sua opinião sobre o assunto? Pode deixar a Isabela primeiro aí. Então vai, Isabela, de forma rápida. O que eu entendi sobre o assunto? Não, qual a sua opinião sobre a questão do temperamento na igreja, se essas pessoas, se é obrigatório, se não é, como que você acha que funciona isso na nossa realidade hoje? Eu acredito que hoje nada é obrigado, nada Sim. é obrigatório você fazer ou não fazer. Você faz aquilo que você entende que é necessário ou não. Durante toda essa conversa, eu entendi que pode ser, sim, muito útil. De novo, gente, eu não tinha nada. O que eu conheci aqui foi eles que me apresentaram. Mas eu acho, sim, que pode ser útil, tanto pra gente se conhecer, quanto conhecer outras pessoas, mas eu também acho que isso pode ser conquistado de uma maneira fora de conhecimento dos temperamentos também. Sim. Com essa questão da empatia. Sim. Tudo se resume, né? No jeito muito simples. Eu acho que a igreja não precisa se matar por esse assunto. A igreja não precisa ficar com raiva por causa desse assunto. Eu acho que aí passa para um lado que vai além do temperamento. Se chama ignorância. Entende? Eu acho que, na realidade, independente do temperamento, existe uma palavra que ela é crucial, que é respeitar o espaço um do outro, o gosto do outro, a vontade um do outro e assim por diante. Porque não é nem necessariamente ter empatia, porque na minha opinião, posso estar errado, mas empatia é eu enxergar do jeito que você enxerga, entende? Eu sentir o que você sente. Não, você não precisa sentir o que eu sinto. Respeita a forma que eu sinto, respeita a forma que eu penso, tá tudo bem. E tá tudo ótimo, sabe? Então, assim, dentro desse quesito de temperamentos, para mim, na minha opinião, em quesito de lado espiritual, eu não vejo nenhuma ligação direta, necessariamente falando. Você não vai ser mais espiritual ou menos espiritual se você souber ou não souber de temperamento, né? Eu acho que, na realidade, dependendo da forma que for, se você não souber, você pode ser um ignorante, mas se você souber muito, você pode ser um arrogante. Então, tudo passa do quesito do quê? Da gente saber respeitar e saber trabalhar isso em nós, sabe? Então, assim, para a gente entrar para a parte final nesse momento, temperamentos, na minha opinião, gente, é importante, é legal você saber, é muito crucial para você se conhecer, mas não se torna obrigatório e extremamente necessário para todos. Mas se você souber, isso vai mudar muito a sua cabeça, vai mudar muito, vai fazer você ter a percepção que a Monique hoje tem de autocontrole, de conhecer a si mesmo, e isso vai ajudar demais.
sabe? Então, lembrem sempre disso. Independente se você é colérico, fleumático, sanguíneo, melancólico, antes disso tudo, você é de Cristo, você carrega Cristo. E é essa essência que tem que estar dentro de você. Porque acaba que, na realidade, a gente tenta fazer, às vezes o temperamento ele pode vir como uma justificativa para muita coisa. Ah, eu sou colérico, então eu ajo dessa forma. Ah, eu sou isso, então eu ajo... Não, não, não. Para de arrumar desculpa para aquilo que é errado na sua vida. Então, primeira coisa, você tem que ter Cristo na sua vida. E pronto, acabou. Inclusive, eu quero deixar uma indicação de leitura para todos que estão aqui, que foi onde que eu comecei a estudar sobre o assunto, que é um livro muito legal. Eu não vou arriscar falar o nome do cara aqui, porque eu não sei falar inglês. Mas chama Temperamento Transformado. E ele fala a respeito de como que, o que o pastor acabou de falar, como que Deus ele nos transforma no nosso temperamento à medida que nós iremos caminhando com ele. Então é Deus que transforma. Para mim, sim. Agora, despedidas, amigos. Vamos lá, rapidinho. Palavra final. Pode ir, Monique. Então, acho muito legal falar sobre esse assunto, mas é isso mesmo que o Richardson falou. Eu acho que para cada pessoa vai ser de uma forma. Para mim, saber sobre o temperamento é justamente sobre isso, em melhorar, sabe? Em pedir ajuda do Espírito Santo para que eu seja uma pessoa melhor. E não acho também que seja obrigatório, nem nada assim espiritual que vai mudar ou alguém vai ser mais ou menos espiritual. Acho sim que é importante com que cada pessoa, independente do meio, se conheça e faça questão de conhecer o próximo para se relacionar melhor, para entender melhor, para ouvir, para estar junto, para fazer o que a palavra fala, que é amar um ao outro mesmo e viver o mais pleno com Deus e trazer essa santidade cada vez mais, porque no mundo que a gente vive, a gente sabe que nada é fácil, relacionamento não é fácil, viver em Deus não é fácil, então que a gente possa fazer isso e ter essa transformação em nome de Jesus. Bela, quer falar alguma coisa a mais? Só muito obrigada, gente, pela oportunidade de novo. Gostei muito de estar aqui, mas eu ainda Seja tô muito borbulhando bem-vinda. de perguntar. Ai, vocês me aguardem. Faltou uma coisa, você mandar um beijo pra mamãe. Ô, Ela mãe, que- eu tô no podcast do MEF, cara. Só não tá entendendo que é muito chique. Beijo, mãe. Pastor, palavras finais, despedidas. Gente, é isso. Deus abençoe vocês. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Espero que no próximo podcast nós estejamos aqui firme e forte. Continue acompanhando a gente, que vem muita coisa boa aí. E nós nos vemos no próximo Ideia Map, tá bom? Deus abençoe a todos. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchauzinho.
erros. Existem várias linhas dentro desse ensino, de fato, sobre a blasfêmia. Mas eu acho que a grande questão sobre a blasfêmia